No vídeo de hoje eu vou te mostrar como montar uma carteira de investimentos para você viver de renda. Eu sou o Luiz Voitas, especialista em finanças e investimentos e há 4 anos ajudo as pessoas a investirem melhor o seu dinheiro. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como montar essa carteira de investimentos para gerar uma renda mensal, né? Quantas pessoas não têm o sonho de viver dos seus investimentos, de receber juros mensais, de receber dividendos mensais, e é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Talvez você esteja aí perdido, né? Querendo começar a investir seu dinheiro porque você tem esse objetivo. Não, um dia eu quero me aposentar financeiramente, eu quero poder viver dos meus investimentos, recebendo juros, recebendo dividendos. Como é que eu faço isso, né? Será que eu devo então comprar uma ação? Será que eu devo entrar num fundo de investimento? Será que eu compro um fundo imobiliário, título de renda fixa? Então hoje a gente vai organizar tudo isso aqui, tá? E você vai entender quais são os investimentos adequados para que você possa, assim, de fato, estar montando uma carteira de investimentos que vai te proporcionar essa possibilidade de viver dos rendimentos. Então vamos lá, o primeiro ponto que a gente precisa entender antes de entrar de fato nos ativos, né? A gente tem que entender que, num modo geral, né, se a gente olhar todos os tipos de investimento que existem no mercado, que são dezenas de opções, mas a gente pode basicamente dividir em dois grupos. Os ativos, né, ou os investimentos que são para aumento de patrimônio e os ativos ou os investimentos que são para geração de renda, tá? Então é muito importante que você entenda essa diferença para que depois você possa escolher o ativo, né, o investimento adequado de acordo com o seu objetivo, né? Que no caso aqui a gente está falando de geração de renda. Qual que é a diferença? Então vamos falar rapidamente primeiro sobre os ativos de aumento de patrimônio. Esses ativos, eles são aqueles que têm uma possibilidade de valorização mais rápida. Quando você compra uma ação, tá? Tem algumas exceções, a gente já vai falar disso, mas quando você vai para o mercado de ações, você está buscando aumento de patrimônio, né? Você investe em uma empresa para que esse investimento ele se duplique, se triplique, quadriplique com o passar do tempo. O objetivo é aumentar o patrimônio. Quando você investe, por exemplo, numa criptomoeda ou os criptoativos, eles têm essa característica de possibilidade de aumento de patrimônio. Por quê? Porque tem uma possibilidade de uma grande valorização. Inclusive, eu já falei sobre isso, né, no último vídeo. Eu vou deixar o link aqui caso você não tenha assistido. Os 3 motivos para você investir em criptomoeda, e um desses motivos é justamente a convexidade, né, que é justamente essa possibilidade de aumentar o seu patrimônio de forma relativamente rápida, tá? Um outro ativo, né, que tem essa característica de aumentar o patrimônio, existem fundos de investimento, por exemplo, que você pode entrar como investidor desses fundos buscando o aumento de patrimônio, né? Fundos de ações, fundos de multimercado, enfim, são aqueles investimentos que não vão te pagar nenhum juro mensal, eles não vão te pagar nenhum tipo de dividendo. Porém, você não está nesse investimento buscando essa geração de renda, você está nesse investimento buscando o aumento de patrimônio. Então é por isso que você vai olhar para esses ativos. Porém, se você está buscando geração de renda, aí você tem que olhar para os ativos que geram renda, né? É óbvio. Quais são eles? Por exemplo, os fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários têm essa característica muito forte. Quando você investe em um fundo imobiliário, todo mês você recebe um juro proporcional ao seu investimento, tá? Existem algumas ações, como eu falei, tinha algumas exceções, né? Existem algumas ações que pagam dividendos também, mensais ou trimestrais. Então, normalmente são as ações de grandes empresas que já são consolidadas no mercado. Elas já valorizaram muito, elas já passaram daquela etapa inicial de aumento de patrimônio, né? Aquela ação já se duplicou, triplicou, aumentou o seu valor várias vezes e hoje a empresa ela tá tão grande que ela distribui os seus dividendos com os acionistas, tá? Então, relembrando, fundos imobiliários, grandes ações, né, pagadoras de dividendos, existem títulos públicos também que pagam juro semestral, então você pode sim investir em renda fixa e receber a cada 6 meses um juro acumulado daquele período, tá? Então, basicamente, se a gente olhar para esses 3 ativos, né, fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos e títulos de renda fixa com pagamentos de juros semestrais, esses são os 3 principais ativos que vão te gerar renda, tá? E se você está buscando renda mensal, o principal deles são os fundos imobiliários, tá? Então esse tipo de ativo é que vai te gerar renda. Porém, esse tipo de ativo
ativo, como a característica principal dele é a geração de renda, esse ativo ele não vai se multiplicar tantas vezes, tá? Então, por isso que é importante você entender, saber quais são os seus objetivos. Não, eu estou começando minha carteira de investimentos por quê? Porque eu quero dobrar o meu patrimônio, porque eu quero triplicar o meu patrimônio. Aí, então, eu vou buscar ativos que tenham a característica do aumento de patrimônio. Aquelas ações que vão dobrar de tamanho, aquelas criptos que têm aquela possibilidade de aumentar de tamanho. Ah, não, eu estou montando uma carteira de investimentos porque eu quero viver de renda. Então, eu vou olhar para fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos, títulos do Tesouro Direto que pagam juros semestrais. Então, é importante que você tenha muito claro qual é o seu objetivo para que você possa olhar de fato os investimentos certos, tá? Então, como o tema do vídeo de hoje é geração de renda, é interessante que você olhe para os ativos de geração de renda. Isso vai evitar que você tenha uma quebra de expectativa, né? Então, muitas pessoas começam a investir achando que não, eu vou começar a investir meu dinheiro porque daí essa grana que eu vou aplicar lá, ela já vai começar a render R$1.000 todo mês e tal. Só que daí ela vai lá e compra só ações, investe só em fundos, e isso não vai acontecer, simplesmente porque ela não buscou essa diferenciação entre os ativos de aumento de patrimônio e os ativos geradores de renda. Bom, então para a gente fechar, resumindo, né, pessoal? Carteira geradora de renda, fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos e títulos do Tesouro Direto com juros semestrais, tá? Repetir isso várias vezes para fixar mesmo, para você entender que são esses ativos que você vai ter que buscar. Agora, qual é o valor, né, em relação à expectativa de ganho? Aí vai depender muito do mercado, vai depender muito do cenário, tá? Por exemplo, se você olhar para os fundos imobiliários, que são os principais ativos aí que pagam mensalmente, cada fundo imobiliário paga uma rentabilidade diferente, tá? Então, existem fundos imobiliários de vários tipos, né? Existem, por exemplo, fundos imobiliários que são proprietários de redes de shopping center, fundos imobiliários que investem em lajes corporativas, fundos imobiliários que investem em galpões logísticos, enfim, cada tipo de imóvel vai ter um retorno diferente. Falando um pouquinho mais sobre fundo imobiliário, é importante que você entenda que quando você está investindo em um fundo imobiliário, você está investindo em imóveis, tá? Então o mercado imobiliário, ele tem essa flutuação. Por exemplo, durante a pandemia, os shopping centers foram todos fechados praticamente, e isso impactou na rentabilidade dos fundos imobiliários que tem shopping center, tá? Então a gente tem que sempre estar entendendo a característica do mercado. Mais facilmente você consegue consultar quanto esse fundo imobiliário vai te pagar por mês, tá? A plataforma que eu uso e recomendo para você, é uma plataforma gratuita para você consultar, é o Status Invest, tá? Então se você entrar lá no site, vai ter uma parte só de fundos imobiliários e você consegue ver fundo por fundo quanto que ele está pagando por mês, quanto que ele pagou no último ano, nos últimos 2 anos. Aí você pode sim alinhar a sua expectativa de acordo com o que você esteja buscando receber de renda mensal, tá? Deixa aqui nos comentários para mim, você já começou a montar a sua carteira de investimentos? Você está montando uma carteira com o intuito de geração de renda? Deixa aqui nos comentários, tá? Aproveita e deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, ative as notificações. Todas as semanas a gente tá vindo aqui colocando conteúdos novos sobre finanças, investimentos. Então é muito importante que você esteja inscrito com as notificações ativadas para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Para finalizar, eu tenho um convite para você. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Para você participar de uma aula 100% gratuita. Nessa aula a gente vai entrar muito mais a fundo aí nessa questão dos investimentos com característica de aumento do patrimônio, nos investimentos geradores de renda, tá? Para que você possa de fato entender como criar o famoso efeito bola de neve nos seus investimentos, tá? Como você fazer o seu patrimônio se multiplicar várias vezes para que depois você possa extrair aí grandes rendimentos que sejam suficientes não só para você pagar suas contas, mas até mesmo para você reinvestir e aumentar cada vez essa bola de neve, tá? Essa aula é 100% gratuita, mas tem vagas limitadas, tá? Então clica no link que vai estar aqui na descrição e solicite para você entrar nesse grupo e assistir a essa aula. Meus queridos, muito obrigado por assistirem mais esse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.